Olá, muito boa tarde. Durante 4 semanas, a Igreja Católica propõe um itinerário de preparação para o Natal. Acontece no tempo litúrgico do Advento, fortemente marcado pelo encontro das comunidades cristãs em cada domingo. Hoje apresentámos-lhe as mensagens e os desafios propostos para o primeiro domingo do Advento. São para isso convidados do programa Eclésia a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Perguntávamos antes de mais, e cônego António Rego pedia antes de mais que nos apresentasse este tempo litúrgico, tempo do Advento. No meio de muitas correrias a preparar o Natal, que preparação é esta que a Igreja propõe? Muito boa tarde. Há 3 coisas neste tempo do Advento, que é o novo ano litúrgico que se abre, que é diferente do ano civil, do ano escolar, do ano judicial. Há um ano litúrgico onde os cristãos celebram os grandes mistérios da vida de Jesus, tendo como referência a Lua e, portanto, a mobilidade do tempo pascal, que é o que condiciona toda essa celebração. Esse ano litúrgico com a Reforma teve uma novidade, que é a passagem dos 3 evangelistas e também de 3 ciclos do Antigo Testamento. De forma que, ao fim desses 3 anos, os cristãos que participam nas celebrações possam ter a imagem dos pontos essenciais que estão na própria Bíblia. Isso é importante, é pedagógico. Há também o Evangelho de João, que não está nestes 3 chamados sinóticos, como que a nossa professora explicará com certeza, porque João está para as falhas, se quiserem. Ou seja, para as festas que são móveis e que não são contempladas com os textos dos 3 evangelistas, aparece João. Depois, o tempo do Advento. Há de venir chegar, ou o tempo da chegada. E este tempo do Advento tem 2 chegadas a celebrar. A primeira é a segunda chegada, ou seja, o fim, que vem nos primeiros 2 domingos. E depois, a partir de 16 de dezembro, é a primeira chegada, ou seja, volta-se tudo para o presépio. São os pontos essenciais. Um terceiro elemento, que também poderá ser convenientemente explicado, é o evangelista Lucas e as suas características. Digamos, a composição do seu evangelho, a forma como ele se refere à infância de Jesus, os pormenores que ele dá, os tempos que ele marca muito bem. Ele hoje fala de Pilatos, do Tibério, fala do Herodes, fala daquelas criaturas todas que são figuras da história, onde, portanto, acaba por colocar na própria história João Batista e depois Jesus. Estes 3 elementos, penso que caracterizam bastante este arranque do novo ano que estamos a fazer. Pedia-lhe ainda que apresentasse este tempo do Advento a partir de uma palavra que creio também está muito presente. O tempo, o cônego António Rego falou da chegada, falaria da espera e da esperança. Marca também estas 4 semanas que antecedem o Natal? O tempo do Advento vai surgir, digamos, da profundidade dos tempos, quando se vivia a dúvida, a incerteza, a escravidão, vamos ver hoje mesmo o cativeiro. E depois há, no meio dessa desgraça toda, há um anúncio de um Redentor. Há um anúncio de um Libertador. Há um anúncio da libertação. É esse Libertador que se espera. É, exatamente. É o Messias que vai ser anunciado. E que depois iremos vendo que é o Filho de Deus encarnado, que depois desenvolve a sua ação na pregação, a partir do batismo, na pregação, enfim, nos seus milagres, na morte e na ressurreição. Mas é esse anúncio que é impreciso ainda, em alguns aspectos, concretiza-se depois em pleno na figura de Jesus. Por isso a palavra esperança, a luz ao fundo do túnel, aqui é a mesma verdade. O túnel da história encontrou uma luz. Portanto, se tivessem roubado esta imagem da história da salvação, estava perfeita e muito bem emprestada aos tempos que podemos estar até a viver agora. E veremos a partir dos textos de que forma é que essa esperança também se pode encontrar, ou essa luz ao fundo do túnel. Antes, irmã Luísa Almendra, pedi-lhe então que nos apresentasse este evangelista Lucas, que traços o caracterizam? Ele, em termos, o que podemos dizer é através do texto que nos chegou até nós. É verdade que aparece este nome Lucas. Estes nomes dados aos textos de Evangelho são dados no século II. Já passou um tempo entre a redação do texto e depois a colocação deste nome, quando os textos começaram a divulgar-se e se começaram a conhecer que haviam textos diferentes e se começou também a selecionar os textos na sua diferença. Então,
certamente este Lucas seria alguém que pertenceu a uma segunda e terceira geração cristã, que teve uma importância, um impacto grande e que não se perdeu na memória das comunidades cristãs destes primeiros tempos e que depois atribuem este conjunto de textos, seja o texto do Evangelho, seja o livro dos Atos dos Apóstolos, que se pensa que pertencem a este mesmo autor. Quem é este autor que aparece sob este nome de Lucas? É um autor que se dedica muito ao pormenor. Ele já escreve depois, ele próprio diz no seu prefácio, já escreve depois de outros terem escrito. Portanto, ele conhece outros textos, como o texto de Marcos, certamente, e de Mateus, e então ele propõe-se oferecer algo mais. Ele liga-se muito aos acontecimentos, às pessoas, está muito preocupado com as origens, não só da comunidade cristã, como lemos nos Atos dos Apóstolos, mas também com as origens do próprio Jesus, e por isso ele se liga a tantos detalhes e pormenores sobre as origens de Jesus, para nos dizer que tudo tem um princípio, não é? E há uma origem que marca já. Este autor do texto do Evangelho não vai dizer nada de novo ao longo do Evangelho que não diga nestes 2 primeiros capítulos, que são tão conhecidos pela mentalidade popular, pela memória popular, que dizem respeito às origens de Jesus. Nas origens de Jesus, ele coloca lá tudo o que Jesus é e vai ser, e como ele se vai revelar na história da humanidade. Jesus é a salvação. E isso é dito já na... E isso é o que caracteriza a forma que o evangelista apresenta a pessoa de Jesus. Enquanto Marcos, nós saímos de um evangelista do ano B, Marcos é mais conciso, mais direto, não se demora em muitos detalhes. Lucas não, ele liga-se muito às profecias, ele utiliza muito textos, também referências aos textos do Antigo Testamento. Portanto, é um autor que se demora um pouco mais a concretizar. Todos eles concretizam na história, mas ele concretiza de uma maneira, há muitos detalhes, não é? É mais detalhado, precisamente porque ele pretende talvez cobrir alguns pormenores que ele conhecia que outros textos não aludiam a isso. E para uma segunda e terceira geração, sobretudo uma terceira geração, que já está longe, um pouco mais longe dos acontecimentos, esses pormenores eram importantes. Não eram importantes para uma primeira geração, que os conhecia, mas para uma terceira geração. E para a nossa geração. E para a nossa geração também é muito importante. Acho que há um aspecto, se posso dizer, que me toca muito em Lucas, que é a ternura de Jesus, que ele revela mais de qualquer, talvez, outro dos evangelistas. E a atenção particular que dá aos pecadores, que dá aos pobres, e ao Espírito Santo e a Nossa Senhora. De facto, tem características aqui na sequência que disse a irmã Luísa, deste peculiar evangelista que é muito importante no conjunto da visão de Jesus. Vejamos então agora cada um dos 3 textos que a liturgia propõe para este domingo. A primeira leitura é do livro de Jeremias, no capítulo 33, onde se alude, como há pouco fazia referência ao Coronel António Rego, a esses dias que virão, a essa libertação que acontecerá. De que forma é que esta profecia o faz, irmã Luísa Almendra? Eu penso que podíamos reter daqui também alguns aspectos para também não ser muito demorada, mas é que o tempo que Jeremias está a escrever, está a falar, é um tempo muito difícil da história do povo de Israel. O povo de Israel está às portas do exílio, só vê a catástrofe, vê o desastre na sua frente. E é muito interessante que as profecias, a profecia de Jeremias vai tentar tentar que o povo consiga ver, no meio dessa situação difícil e desse desastre, consiga perceber que Deus não está alheio à história humana, está presente na história e vai cumprir as suas promessas. Deus tinha prometido estar com aquele povo, tinha feito aliança com aquele povo. Deus vai cumprir as suas promessas. E então ele vai falar de que Deus diz, não é? O Senhor diz, dias virão em que eu cumprirei a promessa, não é? Ele realizará a promessa, mas isto diz-se quando a situação é muito difícil, não se vê senão o difícil. E fala de um rebento de justiça. E depois também fala também que este rebento de justiça exercerá o direito e a justiça na terra. São a imagem do rebento e a imagem da justiça, que eu acho que é importante sublinhar numa situação difícil de catástrofe de política, social, não é? De grande injustiça, não é? Rebento, e é muito curioso que a palavra rebento em hebraico zemá significa mesmo a fecundidade e a vida em abundância, e até o profeta Zacarias chamou Messias traduz esta palavra Messias por zemá,
rebento. Não é? Ele é a promessa de uma fecundidade e de uma vida. Então vai surgir uma vida, um rebento e uma vida em abundância. E por outro lado, não para ficar assim no abstrato, ela será muito concreta, ela exercerá a justiça. A justiça na terra. Não é a justiça no céu, é a justiça muito concreta na terra. Portanto, o oráculo de Jeremias, estas palavras de Jeremias podem até parecer um bocadinho assim abstratas, mas são muito concretas, numa situação muito difícil do povo de Israel, para apelar a isto que o Padre Rego falava, a acreditar na luz ao fundo do túnel, isto é, o povo de Israel a deixar-se possuir por uma fé forte de que Deus não fugiu da história, não se adiou da história, mas está presente e irá cumprir a sua promessa com uma ação muito concreta na humanidade, não é? Na Terra. Também, nos dias de hoje, Cor António Rego, uma profecia que seria bom proclamar nos dias que correm, também difícil como... Muito importante, sem fugir à realidade, porque Jeremias também é aquele que sabe chorar com o povo. Sabe lamentar-se quando o povo está na desgraça e na solidão. E esse abraço é reconfortante. E, ao mesmo tempo que tem esse gesto de solidariedade com aqueles que choram e que sofrem, ele também abre a luz da esperança. É a grande missão dos profetas, a ir sempre rasgando um horizonte no meio dos bloqueios em que a humanidade está metida. E sabemos depois concretizamos que o nome dessa luz é Jesus, o Salvador. Que esse povo esperou durante, enfim, muitos séculos e ao longo de uma história muito atribulada. E isso é muito interessante, esperar durante muitos séculos. É porque às vezes nós queremos fazer o tempo à nossa medida. O tempo de Deus à nossa medida. Queremos que as coisas se resolvam hoje. Eu faço uma oração, peço uma graça e quero o resultado imediato. Tocar no botão de Deus e Deus acender a luz. Ora bem, o tempo de Deus é diferente e a história bíblica e estes profetas ensinam-nos isso. Não é preciso só esperar, mas ter a paciência, ou se quisermos a lucidez, de perceber que Deus tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem a sua marca e Ele que joga com a eternidade também olha para o tempo de outra forma que nós e nós temos de perceber tudo isso. Por isso, e acho que quando a gente às vezes vê em Portugal, na Europa, numa certa franja da humanidade, muitos bloqueios de caráter cultural, de caráter espiritual, de caráter económico, de desenvolvimento que se sonhou que ia ser fantástico e afinal não foi. Nós dizemos ainda não foi desta vez, tantas vezes que o povo hebreu disse ainda não foi desta vez. E por isso, mas sabe que o seu Deus não abandona e os profetas vão atirando, digamos, esses lampejos, esses sinais de luz de que a salvação virá. A salvação virá e o advento agora encaixa aqui. Encaixa aqui. Virá. Não é uma utopia. Não é uma utopia, porque a utopia não existe. A utopia não se realiza. Sonha-se, deseja-se, projeta-se, mas nunca se concretiza. Isto não é assim. O tempo será consumado, a salvação vai realizar-se. E a história já o comprovou. A história já o comprovou. Em cada advento o celebramos, em cada advento e cada Natal. E acredito, passando a análise ao texto do Evangelho, que este texto também está em sintonia perfeita com esta mensagem que o Padre Rego acabou de dizer, nomeadamente essa insistência, levantai a cabeça porque a vossa libertação está próxima. Sim, e também este texto faz um paralelo muito bonito com o texto de Jeremias, porque Jesus está, este texto de Lucas, está no capítulo 21, estamos muito próximos dos últimos dias da vida de Jesus terrena e também, portanto, é uma situação, aproxima-se um tempo também difícil, marcado não só pela perseguição que realizaram a Jesus, mas também o sofrimento do próprio Jesus, e então é neste contexto, não é, de iminência, em que está iminente uma situação difícil, em que Jesus pressente isto, que Jesus também lhes fala aos discípulos destes tempos difíceis de perseguição e de sofrimento, de martírio, não é? Certamente é um texto que também tem um eco do tempo difícil que a comunidade cristã estava a viver quando se redigiram estes textos. Que libertação é que é anunciada aqui? A libertação do próprio... É a vida, uma esperança e uma vida em Jesus. Alude-se aqui já ao mistério da morte e ressurreição?
nós podemos ver isso aqui, mas eu penso que, enfim, há sempre os dois níveis da leitura. Há aquele que se refere à pessoa de Jesus. Jesus anuncia-lhe dias difíceis, portanto, neste sentido que eles não se surpreendam que o caminho de Jesus é um caminho fácil, mas que é um caminho que passa também pela dificuldade, que são os dias dos discípulos e são os dias também do próprio Jesus. Ele próprio vai viver esses dias difíceis. Mas ele diz, por um lado anuncia e põe esses sinais todos, que são os sinais cosmológicos, isto é, a própria Terra, o próprio cosmos se associará a essa perseguição, a essa dificuldade, a esse sofrimento todo, mas ele diz, há de ver, não é? E é nesse contexto que se há de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória. E então é esta capacidade de ver que Deus está na história, que Jesus Cristo, o Filho do Homem, está na história com poder e glória, não talvez à maneira humana, mas então, perante isso, perante essa certeza de que Deus está na pessoa de Jesus Cristo, né, então, erguei-vos e levantai a cabeça, a vossa libertação. A libertação está próxima. Então, é muito interessante que o centro do texto está nesta referência da vinda de Jesus, não é? Uma vinda que liberta. Que liberta de quê? Nós podemos perguntar. Liberta de quê? O texto diz, tende cuidado, não suceda que os vossos corações se tornem pesados, pela intemperança, pela embriaguez. Nós podemos viver arrastados pelo tempo e arrastados por um certo... centrados no nosso egoísmo, nas nossas preocupações. Liberta-nos de nós mesmos enquanto escravos de nós mesmos, não é? E eu penso que é esta libertação para tornar o ser humano feliz na sua esperança, feliz na sua existência. É essa a libertação que, sem dúvida, e o ser humano assim, também ele se realiza com os outros, não é? Porque a tendência é fechar-nos nas nossas preocupações, na nossa existência. Liberta-nos de nós mesmos para uma existência nova, uma existência de relação. A partir deste texto, talvez, para António Rodrigues, seja a ocasião de retomar aquela referência que fazia no início do programa à primeira e à segunda vinda. Aqui trata-se da tal segunda vinda e estamos a falar de quê? Eu vejo algum paralelismo entre esta passagem de Lucas e o Apocalipse. O Apocalipse também tem dois grandes capítulos, se a gente pode dizer de uma forma simples, que é o da turbulência, o da convulsão, o da derrota, o da perda, o da luta, o da morte, o da guerra, e depois tem o da glorificação, que é anunciado, digamos, com o mesmo vigor que a primeira. E dizer que o nosso destino é a segunda glorificação, digamos, daquele grande painel que até está expresso, digamos, na Igreja de Fátima, de estarem os 144.000 assinalados, de estar a humanidade remida, de estar o homem reencontrado, de estarem as pessoas a viverem, enfim, na plenitude no seu grande anseio. Penso que Lucas também tem um pouco isto. Começa também aqui com umas primeiras cenas, são quase terríficas, são muito fortes. Não sei a proximidade que possam ter com a própria destruição de Jerusalém, que Lucas, portanto, descreve depois de Tito ter entrado em Jerusalém. Portanto, ele tem essa experiência próxima. E essa experiência foi tão marcante que depois inspirou muitas narrativas nos textos. Portanto, estará nessa parte, mas depois estará na outra. E eu penso que a vinda de Jesus, ao início, a primeira vinda é a preparação para a segunda vinda. Ou seja, entre destes dois tempos, a humanidade e os cristãos, mais concretamente, irão preparar a grande vinda de Jesus Cristo, que é o recolher, digamos, o fruto da seara da criação que foi semeada desse trigo loiro e, digamos, da humanidade que volta para os braços de Deus. Penso que isto não é poético, penso que é a concepção mesmo do encontro universal da humanidade com Deus. É evidente que nós pomos aqui com esquemas muitas vezes dogmáticos ou morais ou pessoais, uns para aqui, outros para lá, os bons e os maus, fazemos essa distribuição, mas Deus penso que tem contas inteiramente diferentes para fazer desse final.
E tudo isso acontece em algum dia marcado, em algum dia que se adivinha, ou é a história pessoal de cada um? Não se sabe nada. Porque esse é o problema de todas as gerações, claramente, não é? Claramente. Claro que não se sabe. E o próprio Papa até dizia há pouco que andam uns adivinhos a dizer umas coisas, mas estão a perder tempo, porque nem Jesus Cristo sabia. Nem Jesus, como homem, sabia qual era esse dia e essa hora. O que se sabe é que esta primeira vinda de Jesus é a redenção que ficará pronta na segunda vinda, e que nós somos os construtores desse itinerário. E penso que é a nossa missão. É porque Ele entregou-nos a terra, deu-nos a responsabilidade do trabalho, do recriar e de operar através de Jesus Cristo esta redenção. Uma referência à segunda leitura, porque estamos a acabar o tempo, irmã. Só aqui um aspecto que eu acho que merece a pena para compreendermos bem este texto, é que o texto tem duas partes, tem uma parte dos sinais e depois tem uma outra parte que é uma interpelação, assim, quando isso acontecer. Não é? E por trás enfim, das muitas palavras que se dizem no texto, eu penso que há aqui um apelo muito grande, é que os discípulos naquele tempo, não é? E os discípulos de todos os tempos, não se deixarem amedrontar perante sinais que possam parecer de catástrofe, de desastre, de guerra, de confusão, até de violência, de maldade. Não vos deixeis amedrontar. Levantai a cabeça, erguei-vos e levantai a cabeça. E isto para mim é muito significativo de que não basta, é também uma mensagem que o texto nos deixa, que não basta ter esperança de que Deus está presente. Também é um apelo, como é que nós esperamos? Como é que esperamos? Como é que estamos nesta esperança? A qualidade da esperança. Como é que nós estamos na esperança? E acho que neste ano da fé é muito importante interrogar-nos também a qualidade, a fé que tem a nossa esperança. Exatamente. Que fé tem a nossa esperança? Que fé tem a nossa generosidade, a nossa relação com os outros? Esta dimensão acho que é um apelo muito grande e fica aqui subjacente. Não vos deixeis amedrontar, porque os discípulos podiam viver com medo de todas estas coisas e ver tudo isto com medo, apesar de acreditarem que o Senhor Jesus viria na sua glória, não é? Mas viver no medo e ao mesmo tempo na esperança. Uma mensagem que acredito se vai repetindo a cada comunidade. Nós já não temos tempo para ver a segunda leitura. Fica a informação que é da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, onde essa experiência também da esperança e da vinda é proposta àquela comunidade cristã. Afinal, a mesma proposta que é feita nos dias de hoje, neste tempo do Advento. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar mensagens e desafios propostos para o primeiro domingo do Advento. Votos de muito boa noite, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.